Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Eu sou o professor Luciano. Vem comigo que hoje nós vamos falar sobre o texto descritivo. O texto descritivo é um tipo de texto que envolve a descrição de algo, seja de um objeto, pessoa, animal, lugar, acontecimento. E a sua intenção é, sobretudo, transmitir para o leitor as impressões e as qualidades de algo. Em outras palavras, o texto descritivo capta essas impressões de forma a representar a elaboração de um retrato, como uma fotografia revelada por meio das palavras. Então, resumidamente, nós podemos dizer que a descrição é uma representação pormenorizada de algo ou de alguém, né? É um tipo de texto que enumera detalhadamente a aparência exterior de algo ou de uma pessoa, né? É uma exposição. Um exemplo é a descrição de uma paisagem. Então, vamos fazer uma pequena revisão aqui sobre as características, né, do texto descritivo. Então, a gente começa pelo retrato verbal, né? Como eu comentei, você vai retratar algo ou alguém de maneira verbal, ou seja, você vai descrever, você vai contar como você vê ou como você imagina. E há uma ausência de ação em relação de anterioridade ou posteridade entre as frases, né? Você não precisa ter uma ordem para descrever. Você começa por onde você quiser. Há um predomínio de substantivos, de adjetivos, locuções adjetivas, né? Porque nós temos uma tendência também a qualificar ou desqualificar algo. E há uma utilização da enumeração e comparação. Então, enumerar é quando eu vou dando uma sequência lógica dentro do meu raciocínio, né? Primeiro eu vejo isso, depois aquilo, perceba que há isso, aquilo, então existe uma enumeração, né? De itens, de qualidades, de características. E a comparação é uma tendência nossa mesmo, né? É uma tendência do ser humano usar termos comparativos, né? Então, olhos negros como jabuticaba, né? Olhos azuis como céu ou como mar, a gente acaba utilizando elementos aí comparativos, né, para descrever. Há presença certamente de verbos de ligação, né? Esses verbos vão unir as orações na sequência que a gente quer apresentar a nossa descrição. Há verbos que são acionados no presente ou no pretérito, né? Porque a gente pode falar de algo que já vimos, então aí existe uma retrospectiva daquilo que a gente quer descrever, ou eu posso descrever no momento em que eu estou falando, aí eu uso o verbo flexionado no presente. Então, há o emprego de orações coordenadas justapostas, né? Lembrando que nós temos dois tipos de orações coordenadas, né? Que são as sindéticas, que são sem o conectivo, e as sindéticas, que têm o conectivo, que podem ser aditivas, a gente usa e, nem, mais também, bem, como. Adversativas, por exemplo, que a gente pode usar mais, porém, no alternativas, que a gente usa ou, ora, ora seja, né?
Conclusivas, palavras como portanto, então, por isso. E explicativas, palavras como pois, porque, que. Então vale lembrar que as orações justapostas são orações coordenadas ou subordinadas que aparecem sem o conectivo, né? Não se confundem com as reduzidas, porque estas sempre trazem o verbo em uma das formas nominais, né? Então, vamos para a estrutura descritiva. A descrição, então, apresenta 3 passos para a sua construção. A introdução, que é uma apresentação do que se pretende descrever, né? É aquele início, você começa a falar daquilo que você quer. O desenvolvimento é uma caracterização subjetiva ou objetiva da descrição. Como assim? Bom, a descrição objetiva é aquela descrição realística dos acontecimentos, objetos ou pessoas. O autor comenta os atributos de forma precisa, sem inserir comentários, opiniões pessoais ou elementos que permitam múltiplas interpretações. Agora, a ação subjetiva é uma linguagem mais pessoal em que a opinião do autor e suas considerações são colocadas. Os objetos, pessoas e eventos eles são descritos de forma subjetiva e revela a subjetividade de quem está falando. E por fim, a conclusão é a finalização da apresentação, né? E caracterização de algo. Bom, de qualquer forma, vamos falar só mais um pouquinho sobre essa questão de descrição subjetiva, né? Descrição objetiva para ficar bastante claro para nós. Então, isso está relacionado aos tipos de descrição, né? Então, conforme a intenção do texto, as descrições elas são classificadas em subjetiva e objetiva. Então, vamos falar um pouquinho da descrição subjetiva. A descrição subjetiva apresenta as descrições de algo, né? Todavia, evidencia as impressões pessoais do emissor, né? Do locutor do texto. Os exemplos são os textos literários, né? Que são repletos de impressões dos autores, né? É como eles veem ou como eles imaginam. Lembrando que a descrição ela não é necessariamente aquilo que você vê, mas pode ser daquilo que você pensa, daquilo que você imagina. Já a descrição objetiva, o texto procura descrever de forma exata, é uma forma realista, né, de descrever as características concretas e físicas de algo, sem atribuir juízo de valor ou impressões subjetivas do emissor. Exemplos de descrições objetivas são os retratos falados, né, manuais de instruções, verbetes de dicionários e enciclopédias. Tem uma característica mais denotativa. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima aula. Muito obrigado!